Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa, e que satisfação te receber aqui na segunda aula do nosso curso de língua portuguesa voltado à banca IBFC. Que satisfação saber que você está aqui comigo, acompanhou a primeira aula e está acompanhando a segunda, a fim de dominar a banca e arrebentar no próximo concurso, seja ele PM Bahia, Bombeiro Bahia, EBSER ou qualquer outro da banca IBFC, tudo bem? Meus queridos, vocês já perceberam aqui a minha vestimenta, claro, porque hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E quem me conhece sabe que eu tenho muito, mas muito orgulho mesmo da minha cor. Sou pardo, sou negro, sou muito feliz pela cor que tenho e é uma data muito especial, sobretudo em 2019. Eu não vou repetir tudo aquilo que eu já falei hoje de manhã na transmissão ao vivo, lá que eu fiz um Gran Curso Online, vou repetir tudo de novo. Se você quiser, coloquei o vídeo da minha declaração acerca do Dia da Consciência Negra lá nas minhas redes sociais, está no meu Instagram, está no meu Facebook. Você consegue ir lá e saber o que eu penso sobre o Dia da Consciência Negra e também sobre o que eu acho deste momento da nossa sociedade brasileira. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir para incentivar, as atividades que eu faço aqui no canal e, sobretudo, para que eu saiba se você está gostando ou não do curso de língua portuguesa voltado à banca IBFC. Legal? Quero saber a sua opinião, então por isso não se esqueça de deixar o like, o joinha, o gostei. E, aliás, também não se esquece de deixar aqui comentários, viu? Os comentários sobre esta prova que vou corrigir hoje, o que você está achando do curso, o que você está achando da dinâmica, todas as quartas-feiras, aulas à noite. E aí, tá legal? Quero saber a sua opinião, beleza? Meus queridos, sem mais delongas, venha comigo à tela por gentileza, que hoje vamos fazer uma outra prova. Prova também aplicada em 2019 para a SES-ACRI para o cargo de biólogo, cargo de nível superior. Veja comigo aqui na tela, por gentileza. O primeiro texto é uma charge, uma tirinha, beleza? Em que ele diz o seguinte, me acompanha. Leia com atenção a tira de Agar, o Horrível, criada pelo cartunista Dick Brown, para responder as questões 1 e 2 a seguir. Veja o que nós temos nas questões. Na primeira questão, considere o sentido da tira e a gramática normativa da língua portuguesa e assinale a alternativa correta. E depois ele fala para você, de acordo com a tira e com a gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, todas as questões dizem respeito àquela tirinha que está lá no começo. Leia comigo, por gentileza, o que temos. Renda-se ou morra. Eu sou Agar, o Horrível. Parem com essa gritaria e saiam de cima das minhas tulipas, ou vão se ver comigo. Vamos, rapazes, é melhor voltar quando o homem da casa estiver no castelo. E aí, com base nesta tirinha, veja o que nós temos na questão de número 1, que fala para você o seguinte. Letra A. A ameaça feita no primeiro quadrinho é estruturada linguisticamente com a utilização de uma oração coordenada alternativa, assim como a resposta dada a essa ameaça. Meus amigos, reparem comigo. No primeiro ele fala assim, ó, renda-se ou morra. Eu tenho aqui, claro, uma oração coordenada assindética ou morra, uma oração coordenada sindética alternativa, beleza? Olha o segundo quadrinho. Parem com essa gritaria e saiam de cima das minhas rosas, ou vão se ver comigo. Ou seja, ou vão se ver comigo novamente. Oração coordenada sindética alternativa. Olha o que ele fala na questão. A ameaça feita no primeiro quadrinho é estruturada linguisticamente com a utilização de uma oração coordenada alternativa. Certo? Assim como a resposta dada a essa ameaça. A resposta dada a essa ameaça é a que está no segundo quadrinho, beleza? Então, essa afirmativa é certa ou errada? Certa. Mas olha o enunciado de novo. Considere o sentido da tira e a gramática normativa da língua portuguesa. Assinale a alternativa incorreta. Essa está certa, então não é esse o gabarito, beleza? Cuidado com essa sacanagem que a banca IBFC gosta de aprontar. Vai comigo na sequência, letra B de bola, que diz a você o seguinte. É possível deduzir o gênero da personagem que enuncia a fala no segundo quadrinho, principalmente pela oração subordinada adverbial temporal utilizada por Agar no terceiro quadrinho. Vamos achar essa oração subordinada adverbial do segundo quadrinho? Tá aqui, ó. Quando o homem da casa estiver no castelo. Ou seja, quando ele fala quando o homem da casa estiver no castelo, quem
fez essa fala aqui é do gênero feminino. É isso que ele está querendo dizer. Dentro do castelo está uma mulher. E ele justamente fala, quando o homem da casa estiver aqui, justamente para dizer o seguinte: não vai dar para resolver o problema com essa mulher, porque ela é muito austera, muito brava. Ele está dizendo que é melhor voltar quando o homem estiver lá. Veja que a mulher tem muito mais posicionamento aqui, então. Então, olha só o que ele fala. É possível deduzir o gênero do personagem que enuncia a fala do segundo quadrinho? Sim, principalmente pela oração subordinada adverbial temporal utilizada por Agar no segundo quadro. Certo, ele quer a incorreta. Letra C. Veja que a mulher espantou os caras. Letra C. O humor da tira é construído por meio do equívoco de Agar, que diz homem da casa, ao invés de dizer homem do castelo. Pessoal, o humor da tira está no fato de falar o homem da casa e não o homem do castelo? Não, o humor da tira está no fato de que uma mulher que está dentro do castelo espanta estes homens que queriam invadir o castelo. Então, essa é a alternativa incorreta, gabarito letra C. E na letra D de dado, a tira não compactua com a visão patriarcal de que as mulheres não podem se impor socialmente. Exatamente, ela tanto não compactua que mostra justamente uma mulher que está se impondo socialmente. Então, essa informação é certa e confirma o gabarito letra C, porque ele queria a alternativa incorreta. Tudo bem? Veja que a questão não é difícil, a questão não é complexa, mas exige de você atenção, sobretudo na questão do correto e incorreto. Beleza? Vem comigo na tela mais uma vez, porque ele fala o seguinte na questão de número 2. De acordo com a tira e com a gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ele fala assim, ó, 1. A partícula C, no primeiro quadrinho, é um pronome reflexivo. Pessoal, quando ele fala para você assim, ó, renda-se ou morra, significa o seguinte: renda a si mesmo. A si mesmo. Apresente a sua própria rendição. Ou morra. Aparece um valor reflexivo? Aparece. Então essa 1 é verdadeira. 2. A expressão o horrível no primeiro quadrinho tem a função sintática de aposto. Vem cá, ele fala assim, ó, eu sou Agar, o horrível. Vem cá, se eu chamar Agar de X ou Agar, não sei, o horrível de Y, X é igual a Y, é um aposto explicativo. Então veja comigo que, opa, vem aqui, ó, a expressão horrível no primeiro quadrinho tem função sintática de aposto. Tem, verdadeiro. E só de saber que as duas primeiras já são as verdadeiras, meus amigos, o gabarito já é a letra A de amor, beleza? O gabarito já é a letra A de amor. Até porque 3. Os verbos no terceiro quadrinho estão conjugados predominantemente no presente do indicativo. Gente, repara pra mim. Olha lá como é que ele fala. Vamos, rapazes. É melhor voltar quando o homem da casa estiver no castelo. Ou seja, quando ele estiver no castelo. Futuro, não é presente do indicativo. E nós vamos voltar no futuro. Então, não é predominantemente presente do indicativo. Errado. E 4. A expressão rapazes, no terceiro quadrinho, expressa a função de sujeito do verbo ir, conjugado na primeira pessoa do plural pessoal. Quando ele fala, vamos rapazes, rapazes aqui é um chamamento, ou melhor, um vocativo. Já percebeu que a IBFC gosta de um vocativo, né? Então vem cá comigo, por gentileza, porque essa afirmação também é errada e confirma que o gabarito da questão é a letra A de amor, beleza? Vamos mais, porque há um outro texto. Nesta prova apareceram 2 textos, e esse texto, cujo título é O que é um algoritmo, serve para responder as questões 3, 4 e 5. Olha só o que ele fala. De acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Depois ele fala para você assim, ó, considerando o texto, os elementos de coesão gramatical, de coesão referencial e a gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Você vai ter de julgar verdadeiro ou falso e depois assinalar a sequência correta. E por fim, de acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Eu preciso conversar com você sobre essa prova. Você viu que nela, praticamente todos os enunciados são iguais. Todos os enunciados são iguais. Não dá para saber pelo enunciado se a questão é de gramática ou de texto, porque ele fala para você considerar o texto e a gramática normativa. Ou seja, o enunciado não é o grande diferenciador aqui, é a análise da própria questão em si, beleza? Vamos lá de novo então? Porque olha o que ele tem aqui neste trecho de texto. Eu vou ler para você o texto, olha só. Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que nunca tenham utilizado um computador.
Os propósitos podem até variar bastante, seja para a edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado para pensar como os programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta: como é que o computador faz todas as tarefas exatamente da forma que você pede? A resposta é mais simples do que parece. Ele segue as instruções que você passa. Mas para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, foram desenvolvidas as linguagens de programação. Para que essa interação seja possível, eles são fundamentais: os algoritmos. Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, como a receita de um bolo. Ele não responde à pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido. Diante deste texto, então, sobre os algoritmos, ele pergunta para você. Letra A oração destacada no trecho. Embora você não perceba, veja comigo que a oração começa com um embora, ou seja, oração subordinada, adverbial, concessiva, lembra você, decore os conectivos. Ele fala, embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente, classifica-se como oração coordenada adversativa. É adversativa? Não. Errado, e ele quer, olha só no enunciado, a alternativa incorreta. O gabarito já é a letra A de amor, porque ele quer a incorreta. Olha de novo a IBFC tentando empregar esta velha trapaça, este velho truque. Letra B. A oração destacada no trecho, ele consiga entender o que você fala, é classificada sintaticamente como oração subordinada adjetiva restritiva. Veja que dá para resolver na próxima questão. Para que ele consiga entender o que você fala, ou melhor, para que ele consiga entender aquilo o qual você fala. Nunca se esqueça de que essa construção, o que, meus amigos? É uma construção, já falei dela em inúmeras aulas, é uma construção caracterizada pela fusão de um pronome demonstrativo, o, que eu substitui por aquilo, mais um pronome relativo, que no caso eu substitui por o qual, beleza? E como esse trecho do que inicia-se com um pronome relativo, automaticamente eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Veja que também não há emprego de pontuação. Então essa afirmativa é verdadeira. Letra C. O termo destacado no trecho utiliza algoritmos de forma intuitiva, é classificado sintaticamente como adjunto adverbial de modo. Peraí, ele utiliza algoritmos, mas ele utiliza como? De forma intuitiva, é o modo como ele utiliza. Do ponto de vista sintático, adjunto adverbial de modo. Do ponto de vista morfológico, locução adverbial de modo, afirmativa correta. E na letra D de dado, o termo destacado no trecho, os propósitos podem variar bastante, é classificado sintaticamente como adjunto adverbial de intensidade. Os propósitos podem variar, mas podem variar como? Bastante, ou podem variar muito. Intensifica o quanto eles variam? Sim, adjunto adverbial de intensidade, gabarito letra D. A questão acabou sendo muito fácil, porque as alternativas seguintes, elas são muito simples, beleza? Muito simples. Então, questão de número 3, gabarito letra A de amor. Vamos à questão de número 4, que é uma questão que exige de você marcar verdadeiro ou falso nessas lacunas, para depois assinalar uma determinada sequência, beleza? Eu particularmente considero esse tipo de questão bem chata na hora da prova, beleza? Nós temos aí aquela de 1 e 2 verdadeiros, foi a questão 2 e essa 4. Então veja que a prova é muito mais chata do que difícil, beleza? Vai lá comigo então, porque ele fala para você o seguinte. Olha o que temos. Considerando o texto, os elementos de coesão referencial e a gramática normativa, analise as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro ou falso. Ele fala assim, ó. A primeira afirmativa. No trecho, nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, o termo destacado nessa é uma contração de em mais o pronome demonstrativo essa. De fato, nessa é em mais essa.
E ele fala para você que é um recurso anafórico. Amigos, o que é um recurso anafórico mesmo? É aquele que faz referência a algo anteriormente citado. Ele fala que é um recurso anafórico por fazer referência a algo já mencionado no texto. Então vamos conferir, começou a chover, vamos conferir se há valor anafórico no nessa. Olha lá o que ele fala para você. Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, leia comigo o parágrafo anterior. Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos podem variar bastante, seja para edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, qual atividade? Utilizar um computador. Retoma algo anteriormente citado? Sim. Então essa informação aqui é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Sabendo que a primeira é verdadeira, olha o que eu posso fazer. Tchau B, tchau C. Aí eu olho a comparação que eu tenho entre A e B. Veja que na A, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Veja que na A e E, aqui é falso, aqui é falso. Então quem decide a questão para mim é a terceira e a quinta perguntas. Beleza? É a terceira e quinta afirmações. Então vamos na terceira. Ele fala para você assim, ó, o trecho que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. A palavra aqui é um pronome relativo que retoma anaforicamente a expressão sequência lógica. Vamos achar esse que devem ser seguidas. Olha lá no texto. Aqui, ó. Que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Vamos olhar este pronome relativo. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções, as quais devem ser seguidas, ou seja, esse que retoma instruções. E ele fala para você na questão que o que retoma sequência lógica. Falso. Sabendo que é falso, chega aqui, o gabarito é a letra E de D de dado, que é a última aqui. A questão não vai até a letra E, ela vai só até a letra D de dado. Letra D de dado, beleza? Confere lá comigo então pra gente olhar as outras afirmativas. Olha só como é que a gente matou a questão rápido e sem sofrer demais. 2. No trecho, você deve ter feito a si mesmo esta pergunta. O termo em destaque funciona como termo catafórico, elemento catafórico. Vem cá comigo. O que é um termo catafórico? É aquele que faz referência a algo que está posteriormente citado. Vai lá, confere comigo. É um termo catafórico de coesão, já que se refere a uma expressão enunciada posteriormente a ele no texto. Olha lá comigo no texto, onde está a presença deste esta. Olha aqui, ó, no segundo parágrafo. Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta. Como é que o computador faz todas as tarefas exatamente da forma como você pede? Olha esta pergunta aqui, ó. Está logo depois, por isso é uma referência catafórica. Afirmativa, portanto, verdadeira, conforme já estava previsto no gabarito letra D de dado. Depois a gente fez aqui a 3 a 4, que ele diz que é falsa. Olha o que nós temos. No trecho, para realizar essa interação, eles são fundamentais, os algoritmos. O termo destacado eles é um pronome pessoal, joia, que possui no texto função anafórica, já que tem como função retomar um referente mencionado. Agora que você já sabe bem o que é anáfora e catáfora, veja, eles são fundamentais. Eles quem? Os algoritmos. Então veja que esse eles faz referência aos algoritmos que estão posteriormente citados. Falso, é catafórico e não anafórico. E na última, ele fala para você assim, ó, no trecho, nas instruções necessárias para fazê-las, o termo destacado las é um pronome pessoal que possui função catafórica e por isso se refere a algo que está dito depois. Amigos, vamos lá achar este fazê-las. Olha aqui, ó, fazê-las. Leia comigo. Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, fazer quem, gente? As atividades. Então a referência é anafórica e não catafórica. Motivo pelo qual esta afirmação aqui também é falsa e confirma o gabarito letra D de dado. Legal? E na última questão, que é uma questão de análise de textos, ele diz a você o seguinte. Segundo o texto,
Graças ao desenvolvimento tecnológico, o uso do computador está amplamente difundido na sociedade. Ele fala que quase todo mundo usa. E atende a atividades de diferentes graus de complexidade. Ele fala que são tarefas simples até muito complexas, o que torna plausível a vida sem esse recurso tecnológico. Peraí, gente, quando ele fala no texto, ele fala de uma possibilidade de uma vida sem a tecnologia? Não, ele fala justamente que não dá mais para viver sem a tecnologia. É quase impossível pensar na vida sem a tecnologia. Ele quer a alternativa correta, então a letra A, errada. Letra B de bola. A expressão nada mais, no trecho o algoritmo nada mais é do que uma receita, é uma forma pejorativa de caracterizar os algoritmos, dada a sua vasta utilização na sociedade contemporânea. Pessoal, quando ele fala assim, ó, o algoritmo nada mais é do que uma receita, ele quer dizer que o algoritmo é algo simples. Simples como uma receita. Mas não é para dar um caráter pejorativo. É só para dizer que isso não é difícil. Na verdade, é fácil. É como uma receita. É um como fazer. Então não é pejorativo. O erro está na afirmação de dizer que é pejorativo. Errado. Letra C. Para explicar o conceito de algoritmo, o autor utiliza como estratégia didática uma linguagem figurada antes de fazer uma definição mais técnica. Pessoal, lembra que ele fala de que o algoritmo é uma receita? Olha lá comigo o que ele fala para você, ó. Ele fala assim, ó, um algoritmo, olha lá, um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, como uma receita de bolo. Então veja que ele está fazendo uso de uma linguagem metafórica, figurada. Ele não responde à pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Em termos mais técnicos, agora ele sai da linguagem figurada e vem para a terminologia mais técnica. Um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Então, de fato, o que eu tenho aqui é o seguinte. Para explicar o conceito de algoritmo, a autora utiliza como estratégia didática uma linguagem figurada, sim, metafórica, quando ela faz a analogia com a receita de bolo, antes de fazer uma definição mais técnica. Gabarito letra C. E na letra D de dado, de acordo com o texto, algumas atividades cotidianas, por serem fáceis e automatizadas, dispensam o uso mesmo inconsciente dos algoritmos para serem realizadas. Não, na verdade, em tarefas mais simples, nós não temos consciência da presença do algoritmo, mas ele está presente sempre. Isso está aqui no último parágrafo. Olha só, embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando executa tarefas comuns. Ou seja, eles fazem parte da sua vida, você os percebendo ou não. Beleza? Então esta afirmativa aqui, da questão de número 5, ela está errada. Vamos voltar então e conferir o gabarito de todas estas questões desta prova da IBFC. Foram só 5 questões nessa prova para biólogo da SES Acre, cargo de nível superior. Questão de número 1, gabarito letra C de casa. Questão de número 2, gabarito letra A de amor. Questão de número 3, gabarito letra A de amor também. Questão de número 4, gabarito letra D de dado. E questão de número 5, gabarito letra C de casa. Lembrando a você que a prova que eu acabei de resolver está aqui na descrição do vídeo. É só fazer o download da prova e acompanhar a resolução. Além disso, meus amigos, todas as aulas deste nosso curso em exercícios de língua portuguesa para a IBFC também estão no formato de podcast. E você pode acompanhar na plataforma que eu coloco o link lá, o Anchor. Você pode acompanhar também nas principais plataformas de podcast, inclusive Spotify e Apple Podcasts. Tudo bem, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira que vem, hein? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.